Aqui nós estamos com o Bruno, Eliel, Kaique, Luciano. Presente. Quem mais? Presente. Só nós 4? Presente. Ele tava só falando o nome. Tinha outra aí, mas acho que saiu. Então, tá bom. Então, você já sabe que estão sendo gravados. Vamos lá. Aqui. Tá. Estamos em julho, né? Vai lá. Boa noite, Marcos. Boa noite. Estão vendo o slide, gente? Sim. Então, a gente já falou sobre partículas, sobre movimento, sobre roldanas, né? A gente já falou de várias coisas. E hoje é a última aula, né, da unidade. E nós estamos em julho, semana que vem é a prova. Vou tentar conversar para mudar para a próxima semana. Se não der, semana que vem é a prova. Então, o último, né, vai ser sistema variável de partículas, né? Ou seja, o movimento de vários tipos de partículas, de sucessivos movimentos, sucessivas partículas, né? E geralmente, como o professor está fazendo, né? A gente vai pegar o conteúdo do livro e vai acrescentando outras coisas de outros livros também, e assim por diante, correto? Uma das últimas nas duas últimas sessões dessa quarta unidade, vimos a aplicação da lei de Newton para sistema de várias partículas. Posteriormente, analisamos situações. Deixa eu só liberar aqui. Vamos ver se eu consigo ficar com esse aqui. Para poder liberar, mas não vai. Deixa eu ver, não ficou. Então vamos lá. Em sistema de partículas. Nessa terceira sessão, vamos aplicar esses conceitos em casos em que o sistema está ganhando ou perdendo partículas. Professor, Oi. o slide não tá aparecendo aqui, não. Não? Não. Eita. Ué, por que será? E agora? Apareceu? Ainda não. Agora apareceu. Apareceu aqui. Eu vou tentar deixar essa telinha pequena aqui para nós saber se vai entrar alguém ou não, certo? Deixa eu ver se eu consigo. Aí, vamos pôr ela aqui. Isso. Então vamos lá. Será uma abordagem introdutória ao foco nos conceitos de mecânica geral, né? Então agora a gente vai meio que fazer uma conclusão, né, de tudo que a gente viu, e aonde se aplica esses conceitos. Gente, então essa aula é como se fosse uma revisão mesmo. A gente vai lembrar lá das primeiras fórmulas que nós vimos. Vocês lembram lá da velocidade, distância por tempo, de aceleração, velocidade por tempo? Então, vai ser um conceito sobre aquelas primeiras fórmulas que nós vimos, né? É óbvio que vai continuar a matéria, mas vai ser um resumão de tudo, certo? E aí, nós vamos incluir, em função ao movimento, a mecânica geral. Tudo bem? Vai atrapalhar só um pouquinho. Aí, aqui não vai atrapalhar. Os sistemas variáveis de partículas que vamos estudar ao longo dessa sessão
representam de forma prática sistemas que estão perdendo ou ganhando massa, ou ainda sistemas em que ocorre o ganho ou a perda de massa simultaneamente. Portanto, vamos representar aqui situações com o funcionamento de uma turbina a jato, em que ocorre a sua alimentação com combustível e, posteriormente, a queima de combustível, ou seja, um sistema de fluxo de massa, assim como ocorre em turbinas hidráulicas, em motores de combustíveis de ciclo de Otto e diesel. Todo mundo sabe o que é ciclo de Otto? São os 4 tempos Motor lá? a gasolina. Isso, motor a gasolina. Muito bem, física mecânica de 6 está boa. O ciclo de Otto é o motor a gasolina, os 4 tempos, exatamente. E motor a diesel, né? O nome já diz, né? Diesel. Que também não deixa de ser os 4 tempos, só que em vez da queima, né? Da explosão, há uma explosão, né? Mas a da gasolina há uma explosão pela faísca, né? Da vela. O do diesel há uma explosão pela pressão causada dentro do motor. Correto? No diesel injeta óleo, né, professor? A diesel é óleo diesel. E Otton é a gasolina. Só que a gasolina, ela tem a faísca da vela que faz explodir, certo? E o diesel é a pressão, né, que ocorre dentro do pistão que faz com que o diesel exploda, certo? Muito bem. Quem cala consente, eu acho. Vamos ver também situações com ganho de partículas, ganho de massa ou somente a perda de partículas, como ocorre em propulsores de foguetes, no jato d'água e um caminhão-pipa, em caminhões descarregando minério, o fluxo de ar na saída de um vaso de pressão, etc. Gente, então vamos lá, vamos dar uma resumida. Como é que funciona então esse final de matéria? Gente, a mecânica geral ela vai tratar dos movimentos, né, de todos os corpos. Nesse caso, agora a gente está falando mais de fluidos, né? Nesse caso, a gente está falando mais de líquidos e gasosos. Por quê? Porque são várias partículas, né, que se envolvem em uma única operação, certo? Porque, por exemplo, o combustível de um foguete é muito combustível, certo? Então, qual é a diferença, então, do motor Otto ou diesel, né, para o foguete? Alguém sabe me dizer? A vazão de combustível. Eu sei que dos combustíveis que eles usam no foguete é se eu não me engano, uma reação nuclear, algo que quando começa não tem como parar, não é igual um motor que se você tira o pé do acelerador, ele para. Lá quando ligou, ele vai estourando e empurrando o foguete para cima. Só isso? Tem mais alguma coisa importante também. Gente, o carro, ele tem um tanque, não tem? Se eu ligar o carro e não pisar no acelerador e nem na embreagem, o que acontece com o carro? Fica parado. Fica parado. Então eu posso pôr combustível a hora que eu quiser, correto? Sim. Tudo bem? O foguete não. O foguete, eu ponho uma vez só combustível, eu não tenho como recarregá-lo. Por isso que o foguete perde a parte de trás ao sair da atmosfera, para ficar mais leve e para ter mais impulsão.
Eles certo? conseguiram arrumar isso aí. Hã? No último lançamento que teve, se eu não me engano, no final do mês passado agora, eles fizeram uma das partes, conseguir voltar e aterrissar em uma base no oceano. Para não se perder ela, né? Porque geralmente se perdia, nunca mais se encontrava. É isso Agora que eu tava pensando. elas têm um chip que controla e elas descem, né? E Depois que ela queima todo o combustível necessário para sair da atmosfera. antes ia pra onde, professor? Hã? Essa parte que se soltava ia pra onde? Vai cair no mar e nunca mais acho. Ah, então eles já calculam o lugar pra soltar, né? Pra cair no mar. E é uma forma de economizar, né? Porque pensa, essa caía no mar, se perdia, eles tinham que fazer outra para lançar outro foguete. Agora não. Agora eles podem usar a mesma base. Mas também eles devem usar toneladas de combustível, né? Pra aquele bicho sair do chão. É bastante. Para ele Que poder combustível é que usa, professor? para poder ganhar a gravidade, né, para poder superar a gravidade, né, da Terra, é bastante combustível. E ainda eles têm que. Então, por isso que o foguete ele é composto de vários é, setores, né? O primeiro ele explode para poder sair da atmosfera, aí ele se solta, porque para ficar mais leve, né? O segundo é para andar lá pelo espaço, e ainda tem que ter um pouco para voltar, né? Porque geralmente o que, que os foguetes fazem? Eles vão para. Tem uma. Ai, agora me fugiu o nome. Mas é uma nave que fica circulando a Terra. Ai, que ódio, esqueci o nome. Mas ela fica circulando a Terra, né? É o satélite, não, né? Não, é uma. Tem tripulação, tem pessoas dentro. Agora, por último, tinha dois russos e uma norte-americana. Aí foi mais esses dois norte-americanos para lá. Ai, esqueci o nome. Ai, que ótimo. Daí eles fazem experimentos lá, eles fazem um monte de coisa na gravidade zero, no espaço, para ver como que se comporta. Qual o combustível que usa no foguete, professor? É uma gasolina especial, sabe? Mas qual é a diferença então do carro para gasolina? Como diz acho que foi o Luciano que falou, né? A Que Delta, não? o Adelmo, então, que o combustível ele gasta quando liga o do foguete não tem como parar, o do carro tem como parar, né? Você tem o funcionamento. E outra, não tem como eu repor o combustível do foguete. Você entende? Não tem aonde eu colocar o combustível do foguete. Tem alguém querendo entrar. Tem que aprender a mexer com isso. Vocês estão vendo aqui? Tem uma aula que você falou aí que o foguete não pode ir diretamente na vertical, né? Tem que fazer uma Uma curva, né? para, Uma isso, parábola. para entrar algum no gol. Boa noite. Olha, Boa tá noite, achando. professor. Senão ele explode, professor, se ele for direto. É que na verdade, isso, A pressão. é a mesma coisa que você querer sair de um carro andando. Você já pensou, se você sair do carro quando o carro tiver 100 por hora, por exemplo. Ah, então tem a ver com a rotação da Terra, né? Isso, porque a rotação da Terra ela é quase a velocidade do som, né? Não chega a velocidade do som, mas é quase. E aí você tem que entrar exatamente junto para você poder fazer a curvatura. Eu mostrei, se não me engano, a curvatura para vocês e O tudo, né? professor falou na aula isso. Eu recordei agora isso aí. Então, agora a gente vai falar sobre esse combustível. O que, que acontece com esse combustível? O que, que acontece com as partículas do combustível? Por que, que eles estouram? Por que, que eles explodem? Então, qual é o movimento que eles fazem? Entende? E aí, o que, que acontece? Então, eu tenho uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado me puxando para baixo. E eu quero subir. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma força maior, né? Tem que fazer uma força maior, que é essa aceleração, para poder escapar dela, que é o que os foguetes fazem. Daí, como nós estávamos falando, a diferença do foguete é essa, que o foguete é colocado aquele tanto de combustível, acabou, é jogado fora, aquela parte baixa continua. O carro não. O carro você pode colocar combustível a hora que você quiser, entender a diferença? Essa é a diferença do motor. E outra coisa, o motor do carro, ele funciona de cilindro.
do ônibus espacial não, né? Ele é só combustível. Aí quando começa a queima do combustível, não para mais até. Por isso que tem que saber fazer os cálculos certinho de quanto combustível faz. Porque se você colocar menos combustível, o foguete não sai da Terra. E se você coloca mais combustível, ele passa do go no go, né? E aí é um problema maior. Aí, Não, mas gol no Ô, gol. professor, é. Oi. Fala, Wesley. cortando o senhor aí, eu tô chegando de Barreiras agora, viu? Tô ouvindo sua aula aqui pelo celular. Provavelmente eu acho que minha internet vai cair aí, mas eu retorno lá em casa, viu? Acho que umas meia hora. Só vai ter atividade avaliativa, Mas ó, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu faço o seguinte: eu vou dar o ponto do AVA lá para vocês, que, se não me engano, vale 400, e a atividade vai valer 700, 800 pontos. Aí eu dou os 400 para vocês, e daí fecho com os 1.100 com a atividade, pode ser? Mas Como o AVA vocês... é para quem fez todos, é? Os pontos? Não, o AVA para quem fez todo o AVA? Ah, para quem fez todo o AVA, eu também dei ponto. Acho que dei 500 pontos. Tem que olhar lá. Beleza, eu vou dar uma olhada, que eu olhei mais cedo e eu tava com poucos pontos. Não. Porque, ó, eu lembro que por final lá eu só não dei ponto para 3 pessoas. O resto todo mundo fez. 3 ou 4 Mas pessoas. beleza, agora eu vou estar em casa e eu vou entrar novamente aí na sua aula. Beleza. Beleza, obrigado. Valeu. Então, gente, aí que tá a diferença, como o professor estava falando. Certo? Vocês estão vendo meu slide? Sim. Então vamos lá. Você, no papel de especialista, né? Então a gente vai ver sobre isso, sobre esses momentos de partículas, né? Ali ele diz jato de água do caminhão-pipa, né? É a mesma coisa que o foguete, gente. Vocês conseguem conceber que o foguete, um jato de água do caminhão-pipa, ele é igual? A vazão do compressor é igual? Tudo esses são iguais, são proporções. Claro, né? Cada uma na sua proporção. O caminhão de bombeiro também, né? É um jato d'água bom. Tanto que às vezes pode até levantar uma pessoa. Então, continuando. Você no papel de especialista contratado pela empresa bélica, agora está encarregado de determinar o esforço na nova unidade de teste do propulsor da aeronave não tripulada. O propulsor da aeronave é disposto na bancada de teste sobre um suporte com inclinação de 20 graus em relação ao horizonte, como indica a figura. Então, né, a gente vai ter um probleminha, como toda aula, e depois vai tentar resolvê-lo. Em uma extremidade da propulsão está ocorrendo a sua alimentação na taxa de 0,8 kg por segundo de combustível, e na outra extremidade está sendo expelidos os gases queimados a uma velocidade de 50 metros por segundo. Então, se veja, como é uma aeronave não tripulada, né? De um lado vai estar sendo abastecido e do outro vai estar sendo jogados os gases que sobraram, né? Então, você deve determinar a força horizontal exercida no apoio da bancada que fica presa na lateral direita para que esta não se movimente e o apoio mantenha-se alinhado. Então, o nosso papel é calcular, né, qual é a resistência dessa bancada, qual é a força que essa bancada tem que ter para resistir tudo isso.
O cálculo dessa força deve ser realizado para posterior análise com as propriedades de material do qual é feito, a fim de garantir que essa força não gerará danos à estrutura. Então, nós temos que também saber qual é o material que vai ser usado para que aguente, né, toda essa movimentação e não haja danos na estrutura. E percebam que ele pede um relatório futuro. Então, ele quer que deixe tudo arquivado bonitinho para se outra pessoa vir observar e saiba como é que está acontecendo, né? Olha, então, aqui nós temos, né, o dispositivo. Aqui é a parte da alimentação. Aqui é os gases queimados, né? Então, percebe-se que é um foguete com uma alimentação. E aqui nós temos a rampa de 20 graus. Alguma dúvida? Professor, mas ele tá indo para baixo ali, é? Pois é, né? Como assim? Aí que Não tá. entendi, não. Calma que nós já vamos lá. Já vamos entender. Para resolver essa situação, podem surgir alguns questionamentos, como o que deve ser levado em conta quando está ocorrendo o fluxo das partículas, né? Ou seja, a queima do combustível. A queima gera algumas condições especiais nas partículas. As relações que vimos até agora nas sessões passadas devem sofrer algumas alterações para serem utilizadas em caso com fluxo de partículas, né? Por quê? Porque além de ter um fluxo de partículas, há uma queima delas, né? Então há uma transformação delas no interior da nave, né? Vamos iniciar os estudos para compreender como analisar sistemas de partículas em que em seguida resolveremos a tarefa. Essa é a última atividade da unidade 4. Seja persistente e mantenha o foco para finalizar o relatório para a empresa. Então, olha aí, ó, tem que ter um relatório. Não pode faltar. Olha, bem grandão, não pode faltar. Vamos agora partir para o estudo do sistema de partículas que apresentem o ganho ou a perda de partículas. Ou seja, vamos estudar sistemas variáveis de partículas. Gente, o que a gente vai estudar? O que acontece aqui? Aqui nós temos a alimentação, correto? Vai haver um processo e vai haver uma queima. Essa queima, ela vai transformar esse combustível nosso, né? Ela vai transformar. E essas partículas não são as mesmas partículas que estão entrando aqui. Todo mundo entendeu essa parte? Muito bem. Cala, concentre. Podemos analisar também situações com ganho de partículas. Opa, esse já foi? Não. Com ganho de partículas, como o abastecimento de um caminhão com soja, ou ainda situações em que ocorra o ganho ou a perca de partículas ao mesmo tempo, como o fluxo de água que escoa por uma tubulação. No caso ali, né, como há uma alimentação, há uma queima de combustível. Então, ali também um ganho, e uma perca ao mesmo tempo. Vamos iniciar nossos estudos em sistema com fluxo permanente de partícula, né? Que sempre vai ter partícula, nunca vai acabar. Que no caso não é o caso do foguete, gente. Porque o foguete ele queima tudo e acaba, certo? Vamos então analisar situações nas quais um determinado montante de massa de partícula de um fluido que escoa para dentro de um volume
de controle seja igual ao que escoa para fora, apresentando então um fluxo permanente. Ou seja, o que entra, né, é trabalhado, é feito, o que é feito pela máquina, pelo foguete, pelo motor, seja o que for, e o que vai entrar vai ter que ser correspondente ao que vai sair, para que seja um fluxo constante. Entenderam? Definimos como volume de controle uma região na qual um fluido possa entrar e sair e que represente o meio pelo qual está escoando, como uma tubulação, uma turbina, uma bomba de água, etc. Né? Então, como que é o nome dessa região? Né? É fluxo, uma região, né, onde a gente vai ter um fluxo, né, que pode ser um tubo, que pode ser uma turbina, pode ser um cano, né, uma bomba d'água e assim por diante. Certo? Então, o volume do controle. O volume do controle seria a turbina, uma tubulação e assim por diante. Então, aqui nós temos um pedaço, né, que passa aqui. Vamos lá. Na figura 1.18, temos a representação de massa de uma partícula de um fluido escoando por uma tubulação, na qual o volume do controle é representado pela carcaça do tubo. Ou seja, aqui, né, dentro vai ter o volume. Então, a água está passando por aqui, o combustível, seja lá o que for, né? Então aqui ele vai ter uma velocidade e saindo com outra velocidade. Também a gente tem uma área B, né? Que passa e uma área A, né? Então também temos uma velocidade A e uma velocidade B, certo? Representação do escoamento com fluxo permanente de um fluido no interior de um tubo. Certo? No caso aí, o A tem que ser igual ao B, professor? Não, olha, o A não é igual ao B, tá vendo? Aqui, ó, o A, ele é maior que o B, certo? Então, aqui eu vou ter uma distância e aqui eu vou ter outra distância, certo? Vou ter uma área e outra área. E aqui eu vou ter, né, um ponto central que vai me dar um fluxo através de um tempo, certo? Então, aqui eu vou ter a velocidade de A, a velocidade de B, a massa de A e a massa de B, por causa da distância, né, perdão, por causa da área do tubo, que são diferentes. Então aqui eu vou ter um raio A e um R, outro raio, certo? Aqui, a soma das forças, né, em relação ao tempo, vai me dar o fluxo. Então aqui primeiro eu tenho de A a ponto médio, seria, né, velocidade média. E aqui eu tenho da velocidade média até o ponto B, certo? Ó, são as mesmas características. Só que em função disso, olha, aqui eu vou ter uma força, né, que ela vai estar... Quando a gente fala de fluidos, o fluido, ele se expande, né, nesse caso, por toda a área do tubo, né? Por ser água. Se fosse gás, seria mais ainda, né? Mas nesse caso, a água ela se expande por toda a área do tubo, fazendo isso uma força nas extremidades. Percebo que a força aqui está nas extremidades. Por isso que é a soma das forças em relação ao tempo. Certo? E aqui, né? Então eu vou ter a velocidade média até a velocidade B, que é quando ele sai do cano, certo? E percebam aqui, eu tinha um tempo, né? Agora eu tive uma variação de tempo e agora eu vou ter aquele tempo mais outra variação de tempo,
correto? Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, a gente já vai entender o que significa isso. Ao analisar a figura 1.18, temos que uma massa dm com velocidade va entra no tubo no tempo definido t. E como ocorre o escoamento com fluxo permanente do fluido no tempo, como o professor falou, t mais td, que está aqui, né? Porque aqui eu tenho um tempo, né, de saída, de escoamento até esse ponto. Aí desse ponto, né, que foi um tempo, mais a variação do tempo de volta até esse ponto aqui, que é a saída do cano. Por isso, é T mais TD. Deve sair a mesma massa que encontrou, dm, com velocidade bv, de modo que a quantidade de movimento do fluido que entra no tubo deve ser a derivada da massa vezes a velocidade, né, de A. Enquanto a quantidade de movimento que sai deve ser a derivada de M vezes a velocidade B, certo? A massa, se vocês observarem, continua a mesma. O que muda é a velocidade de A e a velocidade de B, né? É meio óbvio porque o cano de entrada é maior que o cano de saída. Analisando o que ocorre no tubo, a força de reação que o tubo exerce devido ao fluxo escoado em seu interior gera um impulso, né? O professor já falou da soma das forças aqui, né, por dt. Gente, o impulso é a força vezes o tempo em que essa força atua sobre o corpo, certo? Que é aquele instante aqui que o professor mostrou, ó. É esse instante aqui. Então, esse tempo que a força está atuando sobre o tubo. E ao aplicarmos a relação que vimos na sessão passada do impulso e o movimento linear, montamos, então, né, que... Desculpa. Quando vocês assistirem o vídeo, né, da 4.2, vocês vão ver, ele vai falar um pouco mais sobre impulso, mas impulso nada mais é que a força vezes o tempo. Certo? Só um minutinho. Deixa eu... Gedson. Boa noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinha 8. Vamos lá. Continua. Se eu soltar esse cachorro vai ser pior ainda. Então vamos lá. Tá, ao aplicarmos então essa relação, a gente vai ter a massa vezes a velocidade de A, mais a somatória do impulso, né? Ou seja, a somatória das forças pelo tempo, que é um impulso, e isso vai ser igual a massa vezes a velocidade de B, né? Então, como eu tenho V aqui e o D igual para os dois, eu vou isolar a força. Isolando a força, né? Deixa eu fazer isso lá no Word para vocês poderem compreender melhor. Novo. Gente, eu tenho assim, né? VA mais força, eu não vou pôr somatório, porque até eu achar isso dele vai demorar demais. DT. Isso é igual a massa, né? dm VB. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu... Ó, essa parte aqui tá somando, correto? Ela vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar o quê?
vai ficar F dt é igual a dm vb menos, né, dm va. Correto? Entenderam o que aconteceu? Agora, como eu quero isolar a força, o que eu tenho nos dois membros aqui? O que eu tenho nas duas parcelas? Eu tenho o dm, que é igual. Então, o dm eu vou pôr em evidência. Opa, desculpa. dm eu vou pôr em evidência. Vai ficar F dt igual a dm, abre parênteses. Se eu tirar o dm daqui, né, só sobra o meu VB. Menos, se eu tirar o dm dali também, vai sobrar só o VA. Fecho parênteses. Agora, como eu quero isolar a força, o dt está multiplicando. Eu passo ele dividindo. Aí vai ficar dm dividido por dt, né, que multiplica VB menos VA. Correto? Entenderam por que ficou dessa forma aqui? Então, o final, somatória das forças é igual a dm sobre dt VB menos VA. Foi dessa relação. Por meio do princípio do impulso e momento angular em relação ao ponto de origem O da figura 4.18, montamos então, né, outra relação, que vai ser o que? A somatória de M, que é igual a dt dv. No lugar de velocidade B menos velocidade A, velocidade eu vou trocar por R vezes V, B e R, que é o raio, né? É esse raio aqui, ó. É esse raio da velocidade e raio da velocidade A. Então, agora eu vou multiplicar as velocidades pelos raios B, velocidade B, menos o raio A, velocidade A. Só isso que acrescentou, certo? Em que RA, RB e R' são vetores, posições em relação ao ponto de origem, como indica na figura 4.18 que o professor acabou de mostrar. Para as duas equações acima, definimos que o termo dt, deixa eu pôr aqui, não está em apresentação do slide, agora vou pôr, dividido por dm dividido por dt, indica o fluxo constante de massa do fluido que escoa pelo tubo, ou seja, representa a taxa de variação da massa com o tempo. Então, o que vai ser o dm dt? É a derivada, literalmente, de massa pelo tempo. É aquelas formulazinhas que a gente tinha lá no começo, certo? Então, não mudou nada. Agora dá para nós... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quem saiu? Ah, meu Deus. Chega. Ixi, esse cachorro não tá legal. Eu vou tirar um print agora. E vou para fazer a chamada, tá?